Fala pessoal, Bruno Rogato aqui novamente, tá? Vim trazer um conteúdo essencial aqui no Power Apps para vocês. E esse conteúdo se trata de funções matemáticas, né? Se você já se deparou ali ou já teve alguma dúvida de como calcular dentro do Power Apps, esse vídeo aqui é para você. Beleza? Então fica por aqui, vamos aprender ali cálculos básicos e até mesmo como manipular ali esses cálculos dentro de uma base de dados, beleza? Utilizando uma base de dados, na verdade. Então, vamos começar aqui, ó, já tem um aplicativo. Nesse aplicativo aqui, eu coloquei algumas coisas aqui para a gente adiantar o vídeo, né? Eu gosto de ir direto no assunto, trazer o conteúdo logo, a explicação para vocês, sem aquela enrolação de preparar tudo durante o vídeo, enfim. Bom, vamos lá. Vou explicar para vocês aqui o que que eu tenho. Eu tenho um aplicativo com um plano de fundo, algumas explicações aqui, né, uma foto, e essas são as funções matemáticas que nós vamos abordar aqui no vídeo de hoje. Vejam que aqui eu consigo fazer conta de mais, conta de menos, divisão, multiplicação, o sum, tá? Essas fórmulas de cálculo a gente pode utilizar também com base de dados, que a gente vai ver isso ali no final do vídeo, beleza? Então, ó, temos o sum, temos o max, average, o round, beleza? Eu vou passar um por um aqui explicando o que cada um consegue fazer e como fazer, né? Então vamos lá. Tenho esses dois text inputs, né, onde eu vou ir inserindo aqui alguns valores e eu vou fazendo as contas automaticamente aqui utilizando essas outras funções, beleza? Então vamos para o conteúdo. Bom, pessoal, vamos começar aqui vendo já as funções mais simples, né? O que que eu vou precisar aqui, né, para trazer essa explicação para vocês? Vou vir aqui em inserir e adicionar um label, né, um campinho de texto aqui. Deixa eu trocar aqui a cor para branco, para dar um destaque maior e aumentar o tamanho da fonte. Perfeito. Então, ó, vejam que se eu quero fazer uma conta de mais, né, uma conta de adição, o que que eu vou fazer? Ó? Vou apagar aqui e eu vou utilizar aqui, ó, text input 1, que seria o primeiro text input ali, ponto text, mais text input 1 underline 1, ponto text. Beleza? Então, ó, nós temos o valor de zero aqui, porque eu não tenho nenhum valor ainda imputado aqui na ferramenta, né? Então, ó, vou dar um play e vamos testar aqui, ó. Se eu somar 1 mais 1, eu tenho aqui o resultado de 2. Então, vocês viram ali que é muito simples essa parte aqui de utilizar estas primeiras 4 operações, né? Não tem segredo. Mas vamos continuar aqui, ó. Eu vou utilizar esse mesmo label para trazer as funções matemáticas aqui de todos eles. Então, eu vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Acho que vai ficar mais fácil a explicação. Bom, vamos lá. Aqui, ó, já fiz a primeira conta, eu vou separar aqui, vou escrever um mais, dois pontos, espaço e e comercial, para a gente saber que aqui é o resultado da conta de adição, né? Então, ó, já tenho aqui o resultado. Agora, se eu for querer fazer uma conta de menos, deixa eu colocar aqui um e comercial e abrir aqui, ó. O que que eu vou fazer? Vou colocar aqui o menos, dois pontos, e agora eu vou fazer o cálculo, ó. Eu vou trazer a mesma estrutura de conta, só que agora trocando o sinal ali, né? Então, vou colocar um menos aqui. Se eu descer aqui agora para consultar, 1 menos 1 é igual a zero. Então, eu tenho um resultado já aqui, ó. Se somando, eu tenho o resultado de 2, 1 menos 1 é igual a zero. Se eu colocar aqui, ó, por exemplo, 5, então, ó, 5 mais 1 igual a 6. 5 menos 1, eu tenho o resultado de 4, beleza? Então, vamos seguindo aqui o raciocínio. Agora, vamos fazer ali a conta, qual que está na fila aqui? Ó, de divisão agora, né? Então, ó, vou adicionar aqui embaixo, colocar aqui o sinal e vou pegar a mesma estrutura, só troco só o sinalzinho aqui da operação. Então, ó, dividido agora, vamos testar. Então, 5 dividido por 1 é igual a 5. Se eu trocar aqui dividido por 2, eu tenho 2,5. E vejam aqui, ó, se eu tirar 5 menos 2 é igual a 3, 5 mais 2 é igual a 7. Perfeito? Então, vamos seguindo aqui com o raciocínio. E comercial. Agora vamos fazer a multiplicação. Dois pontos, e comercial.
Essa estrutura aqui eu creio que seja muito simples de entender, né? A gente só troca ali a operação aqui, né? Então, agora vai ser de multiplicação e a gente já vai obtendo os resultados, tá? Essas são as funções básicas de cálculos aqui do Power Apps. Não tem segredo nenhum. Então, ó, vou dar um play aqui. 5 vezes 2 igual a 10. Então, eu vou obtendo esses resultados aqui, somente inserindo os valores, trocando aqui as informações. Ó, vejam que ele já atualiza todas as funções, né, de acordo com aquilo que eu desejo operar. Se eu quero fazer uma conta de mais, menos, divisão, multiplicação e assim por diante, beleza? Aqui agora, pessoal, a gente vai partir para esses casos aqui de sum, max, average, round e assim por diante, beleza? Então, ó, eu vou dar até um espaço maior aqui para diferenciar um pouco e vamos começar aqui com a função sum. A sum, opa, isso mesmo. Sum, dois pontos, beleza? Agora aqui. Então, ó, a sum eu consigo fazer também uma conta de soma, tá? Só que utilizando uma cadeia longa de caracteres, tá? Esse daqui faz muito mais sentido a gente trabalhar ele com uma fonte de dados, né? Mas eu vou trazer um exemplo aqui utilizando somente esses text inputs que também funcionam. Então, ó, eu vou começar escrevendo aqui sum, e aí veja aqui que ele me pede o primeiro número. O primeiro número vai ser o nosso text input 1 aqui. Agora, diferentemente das operações acima, ao invés de eu utilizar um sinal de mais, ó, vejam que ele já até deu um errinho aqui. Eu vou colocar uma vírgula, ó, e vejam que ele já vai me pedir aqui outro número. E o outro número vai ser esse outro text input. Perfeito? Se eu colocasse mais uma vírgula, eu consigo escrever ali colocar vários campos ali de números para que ele faça a soma de todos os caracteres, né, de todos os campos. Beleza? Então, se eu for conferir aqui, eu vou obter o mesmo resultado do primeiro, certo? Porque eu fiz o sum, né? Então é somar um valor com o outro, eu obtenho o mesmo resultado. Porém, Bruno, mas qual que é a diferença de um para o outro? Este mais aqui, eu consigo fazer essa operação simples, né? Um mais um, perfeito, já tem um resultado. Esse sum aqui, eu consigo utilizar ali somando toda uma coluna. Então, com uma fonte de dados, vai fazer um pouco mais de sentido para vocês, tá? Vamos seguindo aqui. Agora eu tenho a função max. O que a função max vai fazer? Ela vai me mostrar o maior resultado. Então eu vou definir ali a cadeia de caracteres. Também uma fonte de dados vai fazer mais sentido, porque é, em uma coluna eu consigo encontrar o maior valor. Então imagine ali que eu tenho uma planilha de vendas, tá? Imagine que eu quero descobrir ali qual foi a minha maior venda no mês. Então eu consigo utilizar essa função max aqui para encontrar essa maior venda, qual foi o valor maior ali dentro daquela coluna, beleza? Então, mas eu consigo também trazer o exemplo aqui com esses text inputs, né? Então vou começar aqui a escrever a fórmula. Ó. Vou escrever max, vou colocar aqui a primeira opção, né? Que seria aquele text input 1, vírgula, coloco a segunda, e igual ao sum, eu consigo fazer isso repetidas vezes com diferentes campos, tá? Para obter um resultado ali, sei lá, às vezes eu tenho 15, 20, 30 campos e eu quero encontrar ali qual que é o maior resultado. Eu consigo ir continuando aqui a fórmula, ó, se eu colocar uma vírgula, eu vou adicionando ali mais números, né, para ele fazer essa comparação. Então, vamos voltar aqui, ó. Vou dar um play, ó. Vejam aqui que o max ele está trazendo para a gente aqui o valor de 10. Por quê? Porque entre 10 e 2, o maior valor é 10. Se eu trocar aqui esse 2 para 20, vocês vão ver que o max aqui ele vai ajustar para 20. Então, ó, vejam só, já tenho esse ajuste aqui no max. E todos os demais campos também já foram atualizados, né? Porque eu já tenho aqui essas outras operações. Beleza? Então vamos lá. Mais um teste aqui, ó. Vou colocar agora, no lugar de 10, vou colocar 30. Ó, o max ele vai me trazer o 30, porque 30 é maior do que 20. Que são os dois campos que eu coloquei ali pedindo para ele comparar, né? Perfeito, pessoal. Então vamos continuar aqui o nosso raciocínio. Agora nós vamos partir aqui para o average, né? Esse average aqui nada mais é do que a média. Então vou colocar um e comercial. Então vamos lá, average e comercial, perfeito. Então, ó,
começo aqui escrevendo average, abro meu parênteses, vejam que ele sempre vai me pedir um número, tá? Então, vou utilizar aqui, ó, ponto text, vírgula, me pediu outro número, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai me trazer a média comparada com um campo com o outro, né? A média entre os dois campos, na verdade, desculpa. Então, ó, vou dar um playzinho aqui, 30 e 20, média 25. Então, ele já obteve aqui pra gente esse resultado. Deixa eu ajustar um pouquinho mais a câmera aqui, perfeito. Agora, pessoal, seguindo, já estamos chegando aqui no finalzinho, né? Deixa eu ajustar um pouco mais para cima esses campos. Perfeito. Round. O que seria o round, pessoal? A gente tem um round down, um round up, e isso aqui seria a parte de arredondamento. Então, quando eu tenho um número quebrado, como 3.5, ele arredonda para cima. Se eu tenho 3.3, ele vai arredondar para baixo, vai trazer o valor de 3, né? 3.5 ele vai trazer o valor de 4, beleza? Então, vamos fazer aqui o cálculo, né? Então, e-comercial, vou abrir aqui e round. Perfeito. Dois pontos, espaço, show. E-comercial, vamos lá, round. Ó, veja aqui, ó, como eu comentei, nós temos round, round down e o round up. Esse round, ele vai fazer isso automaticamente, né? Ele visualiza ali, se é 3.5, eu arredondo para cima. Se é menos de 3.5, eu vou arredondar para baixo. Então, ele já vai fazer isso automaticamente, tá? Então, depende ali da sua necessidade. Se você quer sempre arredondar para cima, independente se é 3.3, você vai utilizar ali o round up, né? Então, continuando, eu vou colocar aqui, ó, o nosso text input. Nesse caso aqui eu vou colocar somente um, tá? Ó, text input, vírgula, e agora ele vai me pedir aqui a quantidade de caracteres. Por exemplo, vou colocar aqui 2, beleza? Então, ó, fechei. Agora eu vou trazer aqui, ó, no nosso 30 aqui, eu vou trazer 2.5. Veja aqui que ele trouxe o 2.5, né? Porque eu coloquei lá o número de caracteres ali como 2. Se eu vir aqui novamente no label e ajustar para zero, eu estou dizendo para ele, eu quero que você arredonde para zero casas decimais, ou seja, ele vai trazer um número inteiro, né? Então, ó, ajustei aqui para zero e vejo aqui ó, que 2.5 ele transformou em 3. Beleza? Porque eu adicionei ali o número de cadeia de caracteres para zero. Se eu colocar aqui agora 2.2, ó, vejam que ele arredonda para baixo, né? Ele joga o número para 2, beleza? Vou trazer aqui o exemplo aqui da cadeia de caracteres para ficar mais claro para vocês, tá? Então, ó, vou voltar aqui o valor 2 aqui no final, que é o número de caracteres que eu gostaria. Então, ó, se eu colocar aqui 2.25, ele vai manter ali o 2.25 e não vai arredondar, porque eu tenho duas casas decimais. Agora, se eu coloco 2.25 e coloco mais um 5, ó, ele já joga, ao invés de trazer 2.255, ele vai para 2.26. Ele vai arredondar esse valor, né, para 26, certo? E se eu colocar aqui 3, ó, ele vai manter o 2.25. Sempre que eu ultrapasso, sempre que eu chego igual ou maior a 5, né, que seria a metade, ele vai arredondando. Beleza? Ou para baixo ou para cima, né? Então, pessoal, espero que tenha ficado claro essa parte. Agora nós vamos para uma outra tela aprender como manipular esses dados, fazer esses cálculos, né, essas funções matemáticas dentro de uma fonte de dados, dentro de uma galeria, enfim. Então, vamos direto aqui. Bom, pessoal, para essa segunda etapa aqui de cálculos com base de dados, eu separei aqui, ó, essa tela, tá? Então, isso aqui é uma galeria. E nessa galeria aqui, ó, que obviamente está conectada com uma fonte de dados, nessa fonte de dados é uma lista SharePoint, e na lista SharePoint eu tenho aqui a coluna produto, quantidade, unidade, né, que seria a unidade de medida, nós não vamos utilizar tanto ela assim, e temos aqui o preço unitário, beleza? Então, ó, vou voltar aqui no aplicativo e vejam que eu trouxe toda essa base, né, aqui para o nosso aplicativo para que a gente faça alguns cálculos. Que tipo de cálculos, tá? Primeira coisa, vejam aqui que eu tenho a quantidade e tenho o preço unitário, mas eu não tenho o preço total, né? Então é isso que nós vamos calcular aqui. Então, ó, vou fechar, vou adicionar aqui vou copiar esse mesmo label aqui, ó, para ficar mais fácil.
e vou colar aqui no final aqui, ó, de preço total, tá? Vou aumentar um pouquinho aqui que eu tenho a impressão que está um pouco pequeno aí para vocês, tá? Deixa eu movimentar um pouco mais para cá. Perfeito. Bom, vamos lá. Então, ó, vejam aqui que, obviamente, o cálculo que eu preciso fazer aqui seria pegar a quantidade e multiplicar aqui pelo preço unitário, né, para obter ali o resultado, o valor total, né, destes produtos, beleza? Então, ó, o que que eu teria que fazer aqui? Não necessariamente eu preciso usar um text input, tá? Então, eu não preciso olhar aqui, né? Eu vou fazer aqui direto com o this item. Então, ó, vou fazer o seguinte, vou pegar aqui, ó, this item ponto quantidade multiplicado pelo this item ponto, opa, this item ponto preço unitário. Vejam aqui que eu já tenho aqui o preço total, né? Porém, vejam que ele não está formatado. Vou mostrar para vocês como que a gente formata aqui esses valores aqui para a moeda, né? Então, ó, 10 vezes 5 eu tenho 50. Então, ó, cada refrigerante aqui custa R$ 5, certo? E se eu tenho 10 refrigerantes, então eu tenho aqui um preço total em estoque de R$ 50, beleza? Vamos voltar aqui, ó, e agora nós vamos formatar, né, aqui. Inclusive, pessoal, tem um vídeo só ensinando a formatar ali alguns campos, né, o texto, de telefone, CPF, assim por diante. Então, se você quer aprender ali como utilizar máscaras, né, para formatar ali alguns campos de acordo com o tipo dele, vou deixar aqui em cima um link para vocês acessarem, tá? Continuando aqui, o que que eu vou fazer, ó, pessoal? Vou selecionar aqui, eu quero formatar o preço unitário. Então, ó, vou até apagar aqui o preço unitário, eu vou escrever aqui, ó, text value e vou colocar aqui, ó, this item ponto. Nossa, estou com um problema para escrever this item hoje. Pronto, this item ponto preço unitário. Vou fechar, ó, eu tenho um valor dentro de um texto, né? Então, vou colocar uma vírgula e já vou abrir logo aspas duplas, ó. Vejam aqui que ele me pede aqui, ó, text, value, né? Já informei esses dois, e agora o formato do texto. E aí eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui um cifrão, vou colocar aqui um hashtag, vírgula, hashtag, hashtag 0.00, beleza? Isso daqui ele vai entender ali o formato que eu quero, né? E vai encaixar ali o resultado, né? O valor dentro desta máscara de texto, né? Vamos dizer assim. Agora, ó, vírgula. Essa parte aqui também é bem importante, porque eu defino a moeda, né? Vejam aqui que eu coloquei um cifrão, mas eu não coloquei um R, né, antes do cifrão, né? Para dizer que é em reais. Então, ó, agora se eu coloco aqui PTBR, eu estou dizendo que eu quero na moeda brasileira, né? Que é o nosso real. E fecho aqui. Ó, vejam aqui, ó, que já foi formatado automaticamente aqui para real. Por quê? Eu utilizei esse PTBR, né? Vou dar um playzinho aqui, ó. Vejam. Se eu ajustar aqui o idioma para qualquer outro, por exemplo, trazer um exemplo aqui para vocês do dólar, né? Ó, seria esse EN-US, né? Então, ó, adicionei aqui agora. Então, ele vai me trazer esse valor em dólares. Vejam só, US$ 5, tá? Então, é bem interessante também entender aqui essa parte, né? E agora, beleza. Deixa eu ajustar aqui para a moeda local de novo, PTBR, para reais. Então, aqui, ó, tenho R$ 5. E agora eu precisava formatar também esse campo. O que que eu precisaria fazer, né? Eu vou escrever, eu vou copiar, né, tudo isso daqui. Vou apagar, escrever do zero para vocês. Então, ó, text value. Qual que é o primeiro value, pessoal? Vai ser o nosso thisItem.quantidade. Vou fechar aqui. Agora, o segundo valor, eu vou multiplicar, né? E vou adicionar um value de novo. E agora vai ser o nosso thisItem.preço unitário. Então, ó, coloquei os dois valores aqui, vírgula, e vou entrar com a formatação, né?
Então, ó, mesma coisa, cifrão, espaço, hashtag, vírgula, hashtag, hashtag 0.00, beleza? E o nosso idioma português. Fechei aqui e já tenho aqui a formatação para moeda, beleza? Vejam, pessoal, que isso daqui foi a partir de um cálculo, né? Então, eu quis trazer esses dois tipos de formatação aqui, porque um aqui é o mais simples, né? Eu só preciso usar um valor, né? Então, eu coloquei aqui um valor. Nesse segundo aqui, ó, vejam que eu coloquei o primeiro valor dentro de value, coloquei aqui a operação que eu gostaria de fazer e adicionei de novo um value aqui, né? Então, eu utilizei dois campos para trazer essa formatação de texto, né? Então, eu tenho um cálculo dentro de uma máscara, beleza? Agora, pessoal, voltando aqui para o raciocínio dos cálculos, lá no início, nessa parte básica aqui, nós passamos por sum, max, average, round, né? E eu comentei que seria mais fácil de entender, né, essas outras operações aqui, essas outras fórmulas, dentro de uma base de dados. Então, eu vou trazer o exemplo aqui para vocês, ó. Imaginem que eu quero saber a quantidade de produtos que eu tenho total aqui em estoque dessa lista de produtos, né? Então, vou vir aqui em inserir, ó, um label, está fora da nossa galeria, né? Vou aumentar o tamanho da fonte aqui para 30 e o tamanho e a letra, a cor da letra aqui, né, de branco para destacar mais. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar aqui o sum. Agora, ó, ele está me pedindo um número, só que ao invés de um número, eu vou colocar a minha lista. Lista de itens, vírgula, e vou colocar aqui agora o campo quantidade. E vou fechar. Vejam que ele está calculando aqui para mim e trouxe a soma de toda a quantidade que eu tenho em estoque. Vejam só que eu tenho 130 itens em estoque, então utilizando a fórmula sum. Se eu fosse utilizar o operador mais, já não funcionaria muito bem, né? Essa parte. Então, essa é a diferença do sum e do operador ali com sinal de mais, né? Fazendo a conta direta ali de forma básica. Outra coisa que a gente consegue fazer aqui também, pessoal, isso daqui é a soma de toda a quantidade, né? Vamos supor que eu quisesse aqui buscar qual que é o meu produto mais caro. Vocês conseguem ver aqui que, obviamente, seria esses 10 reais aqui. Eu quero encontrar esses 10 reais. Qual que é o preço do meu produto mais caro? Então, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui em inserir. Vou aumentar aqui também, ó. Vou colocar aqui do lado, porque fica mais espaço. Vou aumentar para 30 e cor da letra branco para destaque. Beleza? Então, ó, a fórmula que eu vou utilizar aqui para descobrir isso vai ser a max. Então, eu coloco aqui max, abro aqui, ó, e ao invés de eu informar um número, novamente eu vou informar aqui a minha lista de itens. Vírgula, qual que é a coluna que eu quero encontrar o maior valor? Eu quero encontrar no nosso preço unitário. Por quê? Eu quero saber quanto custa o meu produto mais caro. Fechei aqui. Então, ó, vejam, ele trouxe os 10 reais. Se eu tivesse um produto aqui que custasse 50 reais, ele traria os 50, né? O que mais, pessoal, que a gente pode fazer aqui? Imaginem que eu tenho um valor picado aqui também, né? O 5,50. Eu utilizaria o round. Vamos supor que eu teria ali, eu gostaria de encontrar a média, né? A média do preço dos meus produtos. O que que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, aumentar para 30 e deixa eu pintar aqui para destaque, branco. Eu vou utilizar aqui para encontrar a média de preço dos meus produtos, eu vou utilizar o average. Então, ó, vou abrir aqui, vou informar novamente uma lista ao invés de informar um número, lista de itens, vírgula, e vou trazer agora o meu preço unitário. Fecho. Agora eu tenho aqui, ó, a média de preço dos itens que eu vendo, né? Então, da minha lista de itens aqui. A média de preço dos meus produtos é R$ 5,25. E aí entraria a parte do round, né? Eu conseguiria arredondar, né, isso daqui. Ao invés de falar, a média dos produtos que eu vendo é 5,25. Eu quero encontrar aqui, né? Quero fazer o arredondamento, então eu vou aumentar aqui agora 30, letra branca para destaque,
e eu posso utilizar o round. Eu posso utilizar direto na fonte de dados, eu posso pegar direto esse label também, não tem problema. Então, ó, posso fazer aqui o round, né? Agora eu vou pegar aqui o label 8.text, vírgula, e eu coloco aqui a quantidade de caracteres. Vou colocar 0 porque eu quero que ele arredonde para 5, né? Então ele vai arredondar aqui, ó, para 5. Se esse valor aqui fosse 5,50, ele faria o arredondamento para 6. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido aqui, né? Essas funções de cálculo são cálculos básicos. Comenta aí se eu esqueci de comentar alguma, de ensinar algum cálculo aqui. E até a próxima.